Amém. Pega a sua Bíblia aí, quero falar com você, não continuar num tema, mas num mesmo capítulo. Não sei se você se lembra, na última vez, que eu trouxe a palavra, nós falamos sobre chamados para servir. E hoje eu quero continuar lá no livro de João, hoje nós vamos falar chamados para frutificar. Até há pouco estava conversando com meu marido, falei assim, será que não fica a mesma coisa? Ele falou, mas vai falar da mesma coisa? Eu falei, não é a mesma coisa, mas tem a ver, porque são palavras de Jesus. E sempre que Jesus fala conosco, Ele traz algo revelador ao nosso coração. Então abre lá comigo, chamados para frutificar. Então nós estamos em João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Abre lá a sua Bíblia. Capítulo de João 15, Evangelho segundo João, palavras de Jesus. A gente entende, a última vez eu falei, Jesus lava os pés dos discípulos, estava indo para a parte final do seu ministério aqui na terra. Ele vai dando instruções para os discípulos, e essas instruções não eram só para aqueles discípulos daquela época, mas eram para os discípulos de hoje também, e Jesus vem falando, e a gente começa a entender que está indo para o final, então são coisas muito preciosas que Jesus deixou para nós, que fala conosco. Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem. Ele será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. A gente traz aqui uma marca dos discípulos de Jesus. E esse texto que nós estamos vendo, ele traz uma metáfora, uma figura de linguagem sobre a videira. E o que é a videira? A videira é uma planta, uma árvore, onde ela tem uma fonte de vida orgânica. A videira, ela fala de vitalidade, de produtividade, ela fala de algo que não é estéril, de algo que frutifica. Então, talvez a nossa pergunta, não sei se passou pela sua cabeça, mas na minha passou: por que Jesus escolheu a videira? Dentro de tantas plantas, tantas árvores que haviam, alguns dizem que Jesus vinha, depois de todo o lava-pés, a ceia, ele vinha caminhando, ele passa. Os historiadores dizem que ele para em frente de uma videira. Nós não sabemos se é isso realmente, mas ele traz essa figura da videira. Ele começa a olhar e dizer que ele é a videira. Então eu creio que Jesus, como Jesus faz é intencional, Jesus escolheu uma planta também intencional. Ele escolheu a videira porque ela reflete com detalhes e algumas características a respeito de nós, a respeito da igreja, que outras árvores provavelmente não comunicariam, com a mesma propriedade. Então Jesus, ele escolhe a videira. E a videira, ela é uma espécie de uma planta, da espécie das trepadeiras. E é uma das poucas árvores que ela depende de uma estrutura. A videira, ela vai precisar, muitas vezes, de estacas, algumas vezes de alguns arames, do pergolado. É uma estrutura que ela vai além dos seus próprios galhos, dos seus próprios ramos, porque com essa estrutura, ela garante a sua frutificação.
Mas Jesus aqui, ele descreve assim, um relacionamento, né? Ele fala, eu sou a videira, então Jesus é a videira. O pai é o lavrador, o agricultor, Deus é o agricultor, e nós somos ramos. Então Jesus, ele vem descrevendo esse relacionamento, e é um relacionamento integral do cristão, do crente, da igreja com Jesus e o pai. Né? O pai é o agricultor, Jesus a videira, nós, crentes cristãos em Cristo, somos ramos. Então, entendendo essa vida, a gente entende aqui que o fluir, né? A gente sabe, eu comecei a fazer essa palavra, eu comecei a me lembrar até de um trabalho que eu fiz no ensino médio, né? Porque meu marido, acho que ele estava com intenções, ele desenhou todinho o trabalho para mim, gente. Pensa que querido que ele foi. E ele nem era nada, né? Ele desenha todo o trabalho e diz ele que ele nem sabe desenhar. Aí pensa, né, o que é a intenção, né? Então, a gente vê que quando você está, né, estudando e você vai ver um pouquinho de botânica, há algo que corre dentro das plantas e há algo que se chama seiva. E a gente vê aqui, né, nesse entendimento que Jesus está dando, que esse fluir, há um fluir que vem dele, há uma seiva que vem do próprio Cristo que toca as nossas vidas. Ele traz isso, né? E a gente analisa esse texto e a gente vai vendo que Jesus, essa videira, é a fonte do fruto espiritual que há em nós, né? Deus é o agricultor, é o nosso pai agricultor, ele que cuida de toda essa planta. É ele que está cuidando. Então Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. E para pensar, se ele fala assim, eu sou a videira verdadeira porque existe uma videira falsa. Ele te leva a pensar que existe uma videira falsa. E a gente vai ver, e eu estava pesquisando sobre, né, se haviam videiras falsas mesmo. E tem uma espécie de uma videira que ela se parece muito, que não me lembro o nome da planta, é uma planta acho que coreana, é uma trepadeira também, ela se parece muito com a videira da vinha, da fruta, né, da uva. Mas é uma videira que é uma planta que ela só serve para uso ornamental, só para embelezar. É uma planta que ela não dá fruto, ela dá flor, mas ela não poliniza, ela não faz a polinização. É uma planta que ela parece, né, que ela tem a uva, mas não tem. Mas é algo, como se fosse uma fruta, mas esse fruto que dá, ele não é comestível. Porque ele dá problemas estomacais. Ele dá problemas, né, no ser humano. Ela é tóxica, não pode ser ingerida. Então, o que nós entendemos aqui, o que eu entendo e que eu quero levar você a pensar? Que nos dias de hoje, nós podemos olhar para o lado e ver que existem videiras que não são verdadeiras. Lugares que não são verdadeiros, que não estão ligados na videira verdadeira que é Jesus. Lugares, é o exemplo que a gente vê que tem lugares que se reúnem, nós vamos aqui proclamar o nome do Senhor, mas isso não acontece. Nós vamos pregar o evangelho, isso, pessoas falando, nós ouvimos muito, pessoas falando algo que parece o evangelho, parece que é de Jesus, mas não é verdadeiro. É algo que não é verdadeiro, né? Pessoas às vezes se reúnem como um culto, mas nesse culto não existe adoração. Para um culto a Deus existir e ser um culto, ele tem que ter adoração. E neste culto não existe adoração, não tem adoração a Deus, não tem cruz, não tem, é tudo muito movido só por emoções. Sabe, eu quero te dizer que não existe culto sem adoração. Nós viemos para cultuar o Senhor e tem que ter adoração. Não tem como pregar o evangelho sem cruz. Não tem como pregar salvação em Cristo sem o evangelho verdadeiro. Mas o que acontece nos dias de hoje? As pessoas estão tirando Deus, endeusando a humanidade. O ser humano, o homem, está sendo endeusado. Uma tentativa de isolar a Deus do ambiente da humanidade. E Deus está ficando de lado. Tiraram Deus das escolas, depois foram tirando Deus de todas as coisas. Então há algo que parece, mas não é. Tem aparência de evangelho, mas não tem vida. Não tem ciclo, não gera a realidade do evangelho verdadeiro.
Sabe, eu quero te dizer que sem Jesus não existe cristianismo. Sem Jesus não há vida. E sem Jesus não tem igreja. Tudo é centrado em Jesus. O evangelho é Jesus. Nós muito falamos, você vai conversar com qualquer pessoa, ela fala, é muito fácil ela falar de Deus. Mas quando ela vai falar de Jesus, é um Jesus histórico, não um Jesus de relacionamento. E quando Jesus fala, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E quando nós olhamos nessa analogia, nós vemos que a videira, é muito interessante que o tronco principal, ele não fica aparente. O que aparece na videira são os ramos. Eu me lembro de uma vez que eu assisti um filme com meu marido, não me lembro, aquele andando nas nuvens, né? Que ele fala e daí pega a vinha, pega todo o fogo, e eles se desesperam. E até que eles querem achar a parte, o tronco, aquilo não foi queimado, foram queimados só os ramos. Então nós vemos que o que mais aparece são os ramos. E os ramos aqui representados somos nós, a igreja. Somos nós que aparecemos para a humanidade. Somos nós que aparecemos para o mundo. Então, por isso que Jesus, ele vem, ele nos ensina aqui como discípulo, ele nos mostra que nós estamos carregando uma marca especial. Nós, como ramos, carregamos a marca de Cristo. E qual que é essa marca que Jesus vem falando aqui? Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, ramos, tem coisas aqui que vocês têm que evidenciar que vocês fazem parte da videira. E a primeira marca que ele traz para nós, vê lá no versículo 8, é a marca da frutificação. Ele diz assim, nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como que eu mostro que sou discípulo de Jesus? Quando eu dou fruto. A frutificação aqui, muitas vezes nós entendemos que essa frutificação é uma marca de algo que nós fazemos, mas nós vamos ver que não é isso que Jesus está falando. Então a frutificação é a marca que está em nós. É o selo de comprovação que nós somos seus discípulos. O fruto, ele tem a ver com o fluir dessa seiva que entra em nós. O fluir dessa árvore que vem em nós. Porque ele diz assim, eu sou a videira. É dele que procede toda a vida. É dele que vem toda a vida. É dele que nos abastece. Então, quando nós damos frutos, nós mostramos que somos discípulos de Jesus. Quando nós estamos dando frutos, nós mostramos que Jesus é o nosso discípulo. E o que acontece nesse meio? Deus é glorificado. O Pai é glorificado. Quando você dá fruto, aonde você vai, o Pai é glorificado. Como que as pessoas vão entender que você faz parte dessa videira? Que você é ramo? Através do fruto. O fruto que ela vai ver na sua vida. É assim que nós vamos mostrar que somos filhos de Deus, que somos discípulos de Jesus. E a gente vê aqui que o ramo, como nós vimos ali, ele não produz nada de si mesmo. Mas tudo vem da videira. No nosso caso, nós não produzimos nada de nós mesmos. Mas tudo vem de onde? De Jesus. Jesus é a seiva, Os frutos da videira são uma consequência e não só um resultado, mas ela vem como uma consequência e um resultado. Quando nós estamos conectados, ligados em Cristo, a gente recebe tudo aquilo que Ele já fez por nós, tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz por nós, essa seiva de vida que vem e procede de Deus, e a partir daí que nós começamos a produzir fruto. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos produzir frutos sem a videira, sem a vida da seiva. Queremos fazer frutos pela força do nosso braço. Muitas vezes inspirados numa habilidade que Deus nos deu. Às vezes inspirados num dom que Ele nos deu. Deus nos deu dons, nos deu talento, Deus te deu habilidades. Mas nós não podemos ficar focados nas habilidades. Mas nós temos que estar ligados na videira, onde essa vida da seiva passa por nós. Então nós vamos produzir a partir do momento que nós estamos ligados na videira.
Mas essa frutificação, além da frutificação que vem sobre nós, né, é a marca, nós temos essa marca de frutificar, mas Jesus vai dizendo também que o ramo ele tem que ter o quê? Relacionamento. O ramo tem que ter relacionamento. Nós temos que cultivar relacionamento com Deus. Nós temos que cultivar relacionamento com Jesus. E a palavra-chave que nós vamos ver é no versículo 4, ele vai dizer assim: permanecer. Se vocês permanecerem em mim. Essa é a palavra-chave deste texto. Para nós podemos, muitas vezes a gente vem para Jesus e a gente quer, Senhor, eu quero produzir. Mas para eu produzir, eu tenho que estar ligado na videira. Eu tenho que não só estar ligado, mas eu permanecer nele em todo o tempo. Né? Os frutos são possíveis se nós permanecemos ligados em Cristo. E nós já vamos ver que frutos são esses. Né? O versículo 4 diz assim: vocês não podem dar frutos se não permanecer em mim. O fruto só vem se permanecermos nele. Né? Jesus fala assim, então ele está dizendo, ó, permaneça em mim. Gente, é assim, ó. Traduzindo, ele está dizendo assim: fica bem pertinho de mim. Fica colado em mim. Fica agarrado em mim. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sabe, se você não ficar grudado em Jesus, se não ficar colado nele, conectado nele, a gente não consegue fazer nada de nada. Isso não é nem só produzir frutos. Nada do que nós fazemos, nós não podemos fazer se não for a graça e o amor e estar conectados em Jesus. Nós só fazemos por Ele e através dEle. Então a vida, ela vem em nós mesmos, ela vem do próprio Deus, ela vem de Cristo. Né? Nós temos que estar presos nele, ligados com Ele, porque nós somos apenas varas. E toda a nutrição vem dessa videira. A nutrição, toda essa seiva que nutre a videira, ela vem de Cristo, no nosso caso. Nós como ramos, Ele como videira verdadeira, nós só vamos ser nutridos a partir dEle. Porque muitas vezes nós achamos, nós temos algumas experiências, mas às vezes foram só experiências humanas e emocionais. Não foram experiências que vieram de Cristo. Aí isso não nos mantém em pé. Porque a única coisa que nos mantém é no Senhor. Por isso é que nós não devemos nos apoiar nos nossos dons. Não devemos nos apoiar nos nossos talentos. O que a gente vê hoje, nos dias de hoje? Há muita gente com muito dom, atrás de muita habilidade, mas aonde não tem o poder de Deus, não tem unção de Deus. E quer produzir pela sua própria força. Jesus, quando Ele dá tudo, né? Ele vem, nós somos conectados dEle, Ele nos deu o dom, e Ele vai derramar sobre a minha, sobre a tua vida, a unção dEle, para que esse fruto permaneça. Para que o fruto que você produza, vai permanecer, mas através da unção e do poder dEle. Sabe, se a gente não tiver o Espírito Santo conduzindo em todo o tempo, tudo que a gente faz não vai passar de espetáculo. Tudo que a gente vai fazer não vai passar apenas de serviço. Mas é o Espírito Santo que age através de nós. Por isso que nós precisamos estar ligados na videira. Salmo 62 vai dizer assim: em Deus faremos proezas. Fazemos proezas por nós mesmos? Não. Em Deus nós fazemos proezas. O Salmo 60 vai dizer, o Salmo 108 vai dizer a mesma coisa. Em Deus nós fazemos proezas. Por nós mesmos nós não fazemos proezas. Pode ser a pessoa mais habilidosa, mais talentosa. Isso há um tempo só. Mas em tudo nós temos que estar conectados. Então o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Fruto. Ele espera esse fruto. Sabe por quê? Porque Ele nos formou para isso. O versículo 16 vai dizer assim, ó, do mesmo texto de João 15. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei. Então, eu escolhi você e eu já te dei um destino. Eu já te dei um propósito. Já te dei aonde você vai chegar. Já te designei para que vocês vão e deem fruto. Mas é só para dar fruto? Não. Mas esse fruto tem que permanecer. Tem que ser um fruto permanente.
Então é do interesse do Pai que você produza fruto. É do interesse do Pai que eu produza fruto. Porque dessa maneira Ele é glorificado. Então Deus chamou, Deus te enviou e Deus espera que você dê fruto. Ele escolheu, Ele nos escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu para você dar fruto. Foi para isso que Ele te chamou. Então somos, todos nós, você e eu, ramos na videira que é Cristo. Só fazemos através da videira. Mas se não estamos produzindo, o que acontece? O que acontece se nós não estamos produzindo? Versículo 2, acompanhem comigo. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Esse corta aqui, nós temos 2 cortes aqui de Deus. Esse corta aqui, ele é diferente do versículo 6, que eu já vou te explicar. Esse corta aqui, quando ele fala, é que quando o ramo ele ainda está, que a gente lê ali, ó, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá, ele limpa. Então, Jesus está falando assim, aquele que não está dando, não vou jogar fora. Sabe, na videira acontece assim, por que ela tem as estacas? Porque se o ramo ele encosta no solo, ele encosta no chão, é como se ele fosse sujo, ele começa a morrer aquele ramo. Por isso que você vai ver, se você for, né, numa vinha, eles são todos pendurados, você não vê o ramo tocando o solo. Por causa disso, porque senão o fruto, aquela vara, ela estraga e eles têm que arrancar fora. Então, aquele que não dá fruto, Jesus vem, primeiro ele ergue, né? Ó, ele corta, o corta que está dizendo aqui no verbo ali, é levanta, ele vai, né? Ele vai te levantar. Mas ainda tem aquele que continua não dando fruto. Aí nós vamos para o versículo 6, diz assim, quem não permanece em mim, ele foi, ele levantou, mas não permaneceu nele, é jogado fora. Como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Então, quando nós não permanecemos em Cristo, nós não damos frutos e nós somos cortados da videira de Deus. Deus nos corta. Então, onde não há fruto, não há vida. Será que você está na videira verdadeira? Ou só naquela que é bonita, de ornamentação? Que ramo você é nessa videira? Você pode parar para pensar nisso? Que ramo você é? Diga, eu sou o ramo que estou ligado na videira. Fala para o teu irmão, estou ligado na videira. Está ligado na videira? Tem que ficar ligado na videira. Tem que estar na videira. Mas os ramos, né, além de... Jesus ele traz essa analogia, nós temos que frutificar, nós temos que ter relacionamento com Ele, mas para tudo isso, há um momento que muitas vezes Ele tem que nos limpar. Há o momento da limpa. Os ramos eles precisam ser limpados, e como que é que limpa? Através da poda. Os ramos eles precisam ser limpos. É através da poda, através dessa limpeza que o ramo frutifica. Então, para frutificar mais ainda, nós precisamos passar pelo processo da poda, o processo da limpeza. Sabe, às vezes nós estamos dando fruto, mas mesmo assim, Deus tem que vir e nos limpar. Ele tem que vir e nos cortar. Só que Ele não vai se materializar aqui para nos limpar e nos cortar. O que Ele vai usar? As pessoas que estão ao nosso redor. O líder que está ao nosso redor. O pastor que está do nosso lado. Muitas vezes a gente não gosta da poda porque ninguém gosta. Por que ninguém gosta, né? Ninguém gosta. É um momento difícil. Mas a poda, ela é muito importante o quê? Para a produtividade. Ela produz. As mulheres, volta e meia, elas cortam as pontas do cabelo, não é? Por que você corta a ponta do seu cabelo? Para ele crescer mais bonito, né? Eu dei uma boa cortada no meu para crescer melhor. Ele cresce mais rápido.
Então, da mesma forma, assim também acontece com as árvores frutíferas. Elas precisam ter os seus galhos cortados. Periodicamente, elas têm, porque ela perde a força. Na hora do crescimento, ele perde a força. E daí, para que venha essa força, ele precisa dar, né, e dar bons frutos, precisa ser cortado. É por isso que é a poda. Então, ser podado, como eu disse, não é algo fácil. É algo difícil. Você gosta de ser podado? Ninguém gosta. Ninguém quer. Né? Mas a poda é algo para o bem, gente. Não é algo para o mal. É algo que vai melhorar a nossa vida. Né? Por que será que a gente não gosta? Mas é algo que vai melhorar a nossa vida. Não é para matar, mas é para produzir mais fruto. Sabe quando o teu líder, às vezes você é tão empolgado, eu brinco que tem aquele que ele é tão proativo, e na verdade às vezes eu não gostava muito do proativo, vou confessar aqui para vocês. Aí meu marido dizia assim, é melhor o proativo que você só segura do que aquele que você tem que ficar empurrando. Eu falei, é verdade. Né? Mas tem uns proativos, muito proativo, e às vezes tem que cortar. Só que quem é proativo, a gente que é proativo, a gente fica chateado. Por quê? A gente não entende por que o pastor fez isso. A gente não entende por que o líder fez isso. Porque ele quer que você frutifique mais ainda. Ele quer que você vá além. Então, o versículo 2, ele diz, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, que é para produzir mais fruto ainda. Então, a poda, ela vai regularizar a produção do fruto. A poda, ela vai promover mais frutificação. A poda, ela vai promover um crescimento necessário e saudável. Né? Então, há tudo isso, e na poda, pesquisando e estudando, na agricultura, e aquilo começou a me levar para perto da palavra, porque existe, né? Porque que Deus compara, Jesus compara, que Jesus é perfeito. Ele traz algo, né? Para eles era muito fácil de entender, para os judeus que a vinha era algo muito fácil, para eles era algo do cotidiano deles. E a gente vê na agricultura que existem 3 tipos de poda. Então, existe a poda da limpeza e da manutenção. É uma poda que é utilizada para a remoção das partes indesejadas, partes doentes ou partes impróprias. Então, é retirado o ramo e planta que estão mortos, retirado partes, às vezes, infestadas de inseto. Muitas vezes Deus tem que fazer isso na nossa vida. Muitas vezes Deus tem que vir e tirar algumas coisas de dentro de nós. Algumas coisas que a gente acha que já saiu e não saiu. Algumas coisas que às vezes esses dias eu estava conversando, mas eu achei que eu já tinha sido curado disso. Mas ainda não foi completamente. E Jesus tem que vir e retirar. Deus tem que vir e retirar. E o que Ele retira de nós? A nossa vaidade. A nossa comparação com o outro. A nossa competição. O orgulho. Muitas vezes porque somos privilegiados em algum dom, em alguma habilidade, nós vamos a essa situação de orgulho. Nós vamos, porque nós não queremos receber de Deus, muitas vezes, nós queremos receber do homem. Nós queremos ser valorizados por quem está do nosso lado. E Deus, ela faz isso, essa poda de limpeza. Sabe, Deus muitas vezes vai levantar uma pessoa, alguém, um líder, para fazer essa poda em você. Não fique chateado. Como eu falei essa semana para uma pessoa. Viu o que Deus está falando com você nesse momento? Viu o que Deus quer tratar na sua vida? Não, mas isso de novo. O que é que tem alguma coisa aí que tem para aprender? Nós não passamos por o que passamos à toa. Mas em tudo Deus nos ensina. Em tudo Jesus nos ensina. Sabe, até naquele que talvez Ele colocou lá no seu hub, que você não gosta muito, que você acha ele chatinho, mas Deus está tratando com a tua vida. Porque se nós entendemos que tudo acontece pela permissão da mão de Deus, quem entrou lá não entrou por entrar. Porque você ora, né? Lá e pede, Senhor, manda as pessoas, quero cuidar de pessoas. Ele está mandando. Só que às vezes você vai ter que podar ele, Deus vai limpar ele, mas ele nos limpa também. Em tudo ele vai nos ajudar. Também tem a poda de formação. A poda de formação, ela direciona o crescimento. Sabe, às vezes nós somos podados, nós queremos fazer algo, eu já quero ir trabalhar aqui. Eu já quero ir, e a liderança te direciona para um outro lugar. E você fica muito chateado.
Sabe, o ramo ele não escolhe para onde ele vai. Ramo não escolhe. Ramo vai aonde o agricultor põe. Ramo ele não escolhe nada. Ramo não escolhe posição no caule. Ramo frutifica aonde ele é enxertado. Talvez você esteja numa posição que você não está gostando, mas é poda de formação. São nos lugares que você acha que você não é formado e onde você acha que Deus não vai falar contigo ou Ele não vai te usar, é lá que Ele vai te usar. Porque ramo não escolhe, ramo apenas frutifica onde ele está. A gente pensa que o que nos traz privilégio é o local onde estamos servindo. E não é assim, dessa maneira, né? Servo não escolhe nada, ramo não escolhe nada. A gente tem que entender o privilégio que é servir o Senhor aonde for, em todo o tempo. Então Deus nos poda porque Ele quer nos levar a uma direção. Ele quer nos levar a um crescimento maior. Então essa poda às vezes é dolorosa, pois nós temos que estar o quê? Submetidos ao que Ele quer e não ao que nós queremos. Aí nós temos que abrir mão do nosso querer. E isso às vezes nos dói. Porque Deus nos leva, mas através como Ele quer. Nós queremos servir Jesus, nós queremos seguir Jesus, mas nós queremos fazer do nosso jeito, não do jeito dele. Deus te deu dom, Deus te deu habilidades, e isso aponta o teu destino. Mas comece, se você for podado, comece aonde Deus te colocou. Comece a dar frutificar aonde você está, com a quem está do seu lado. Tem ramo que cresce, mas às vezes ele não quer mais fazer parte da coletividade. Por isso que existe também a poda de condução. Sabe, é o ramo que cresceu e agora ele acha que ele já é independente. Não preciso de ninguém, não preciso falar nada para ninguém. Eu sou independente, eu vou viver a minha vida. Não preciso disso. Tem essa poda de condução, que ela é muito parecida com a poda de formação. Mas é alguém que está conduzido. Na videira, os ramos, ele tem que viver interdependente. Um ramo, ele precisa de outro. Sabe, querido, na igreja, nós temos que viver a interdependência. Eu preciso de quem está do meu lado. Eu preciso estar apoiado de quem está do meu lado. Eu preciso viver com quem está do meu lado. Nós precisamos disso, dessa interdependência. Às vezes essa poda de condução, ela vai acontecer dentro da igreja, no pequeno grupo, talvez na tua casa mesmo, através de uma pessoa. Essa poda ela vai vir. Sabe por que na poda de condução muitas vezes vai precisar de uma estaca para sustentar? Sabe por quê? Porque fruto pesa. Talvez você está frutificando e você não quer mais a poda de condução, mas você precisa de alguém ali para te sustentar, porque fruto pesa e você vai se inclinando até que o galho quebra. Nós precisamos, por mais que nós não gostamos, nós precisamos das podas. E por que geralmente nós não gostamos das podas? Por causa do orgulho. O orgulho, ele faz com que nós não gostamos da poda. Ele faz com que a gente não queira isso. Mas é através disso que Jesus vem nos tratando. Então quando a tesoura, a faca, né, de Deus vem, ele pode até ser doloroso, mas há um propósito maior. Há algo que você não enxergou. Há algo desconhecido que você não viu. Mas Deus está fazendo através dessa poda. Nenhum corte é à toa. Poda dói, mas dá fruto. Sabe, é melhor ser cortado e crescer do que ser cortado e jogado para ser queimado. Porque de duas maneiras nós vamos passar, como nós lemos aqui. Ou pela tesoura da poda, ou pela tesoura do corte. E ser queimado e ser identificado como galho que não presta. Então por uma dessas nós vamos passar. Então para dar fruto nós precisamos da poda. Quanto mais podado, mais fruto se dá. Quanto mais rápido a gente entende a poda, mais fruto você dará. Está doendo a poda? Quer crescer, quer dar fruto? Aguenta a poda.
para que Deus venha e tire tudo que afasta. Porque o que a poda acontece? Quando ela está ligada, né, o ramo está ligado, tem que acontecer a poda, porque senão a seiva, aquilo que nutre os ramos, ele se desvia e vai ser dispensado em cima do que já está morto. Agora vem a poda e corta, para centralizar, para dar o prumo daquilo que Deus vai fazer. É assim, é por isso que nós precisamos da poda, mesmo que doa na nossa vida, nós precisamos. Mas eu falei aqui da árvore e tal, falei da videira, da marca, que nós temos que frutificar, nós temos que ter permanência em Deus, relacionamento com Jesus. Nós precisamos da poda, mas que fruto que nós damos? Quando Jesus fala do fruto aqui, Ele não está falando apenas de resultados. Nós achamos que fruto, muitas vezes, eu falei de Jesus para tantas pessoas, eu passei estudo para tantas pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O fruto aqui não é só isso. Isso também está relacionado. Mas o fruto aqui está relacionado à mudança de vida. Porque é um fruto que permanece. É um fruto que é constante. Fruto aqui está relacionado a testemunho de vida, a caráter cristão. Está relacionado às virtudes de Cristo que permeiam na minha e na tua vida. Essa é a característica do ramo da videira. Tem que ter a vida de Cristo. Tem que ter a mudança. Né? Mateus 3 vai dizer assim: produzam frutos dignos de arrependimento. Lucas 6 vai dizer: porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Se você quer ser reconhecido como filho de Deus, como está ligado na videira, você tem que produzir o mesmo fruto que Jesus produziu. Nós temos que produzir o mesmo fruto que Jesus produziu. Se você está em Jesus, eu estou em Jesus, nós não podemos ser improdutivos. Nós temos que produzir o que Ele produziu. O que Ele produziu? Amor, paciência, perdão, 70 vezes, você já sabe. Ser pacificador. Não podemos dar fruto que não esteja de acordo com a videira verdadeira. A gente só dá fruto de acordo com a videira da árvore ao qual nós estamos conectados e ligados. Às vezes nós vamos ter que dar a outra face, a túnica e a capa. E isso é fazer o que Jesus fazia. Então cuidado, não se equivoque. Eu gero resultados, eu passo não sei quantos estudos, eu faço tal coisa. Não se equivoque pelos resultados, porque os resultados não quer dizer que você está produzindo frutos. O fruto do Espírito, que era o fruto que Jesus produzia. João vai dizer, 1 João diz assim: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. É assim que nós devemos viver em Jesus. Viver como ele viveu, andar como ele andou, fazer as mesmas coisas que ele fez. O fruto, ele, na verdade, ele é um resultado automático. É o resultado que vem de quem permanece em Cristo. É o resultado que vem daquele que está conectado com Cristo, de quem tem um relacionamento com Ele. Nosso trabalho, o teu trabalho, é permanecer na videira. Não é dar fruto. O fruto é a consequência. O fruto, ele vem. Sabe, o que tem que fluir em você é a seiva de Cristo. É a água do Espírito que nos lava, que nos purifica. É essa água que vem e nos muda de lugar. É a água que vem e nos transforma. É a água que vem e nós mostramos o caráter de Cristo. Nós não temos condição, você não tem condição de produzir fruto de si mesmo. Você já imaginou o fruto que sairia de você mesmo? Talvez um fruto amargo, um fruto azedo, mas é um fruto que não permanece. O segredo aqui é estar conectado no tronco. Se coloque de pé. É permanecer em Jesus. Se você ou eu não estivermos enxertados em Cristo, não podemos fazer nada. A vida que vem de Deus
é quem nos habilita e nos transforma. É só o que vem dele. A vida dos ramos está no tronco. Quando você está fora do tronco, você não tem vida. Você não tem vida própria. Você foi desligado. Então não recebe mais vida. Não recebe mais nutrição. A nossa vida espiritual, ela emana de Jesus. Ela tem que vir de Jesus. Não vá para aquilo que parece ser, mas não é. Esteja ligado na videira verdadeira. E a minha pergunta para você nessa manhã é: qual ramo você é da videira verdadeira? Qual ramo você é? O ramo que não produz nada e é jogado fora? Ou o ramo que parou de produzir porque talvez alguns insetos entraram e começou a tirar todo o nutriente? Ou você é o ramo que produz fruto? Ou é aquele ramo que deixa ser podado para ter ainda muito mais fruto? Qual o ramo da videira você é? Coloca diante do Senhor, eu vou orar por você. Pai, estamos, Senhor, diante de Ti, da Tua presença. Entendemos, Senhor, que de nós não podemos nada, não fazemos nada. De nós mesmos não temos nada de bom, Senhor, que não venha de Ti, Jesus. Jesus, nós queremos estar conectados em Ti, ligados em Ti, Pai, como acabamos de ler. Tu que és a videira verdadeira, aquele que nos traz, Pai, toda a nutrição, Pai. Nós queremos estar cada vez mais colados em Ti. Nós queremos cada vez mais estar conectados em Ti. Pai, queremos estar cada vez mais ligados na Tua presença. Pai, se em algum momento nós deixamos de produzir o fruto, Pai, o fruto daquele que se parece contigo, Senhor, nos ajuda. Vem e limpa o nosso ramo. Vem e limpa, Senhor, a vara de cada um aqui, o ramo de cada um, para que cada vez mais eles possam ser produtivos, Senhor, para que esse fruto, Senhor, venha permanecer na vida de cada um. Senhor, se há algum ramo aqui que produz fruto, mas até está cansado, Senhor, porque não está sustentado, vem, Senhor, traz a Tua poda, a Tua tesoura espiritual e poda cada um de nós, Senhor, para que possamos dar mais frutos, para que o nosso ramo não venha morrer, para que o nosso ramo, Pai, não seja algo que não presta, mas que ele seja cheio da Tua vida, que ele seja cheio de Ti, que ele seja nutrido por Ti, que nós possamos ser nutridos por Ti, que a nossa vida seja nutrida na Tua presença. Fala com cada um de nós, Senhor. Não queremos ser ramos inúteis, mas queremos ser, Senhor, aqueles que produzem fruto, Senhor, que é mostrar quem Tu és, aonde nós vamos, Pai, que essa marca possa estar em cada um de nós, essa marca possa estar em cada um aqui e cada um que nos assiste nessa manhã, a marca da Tua frutificação, que é revelar o Teu caráter, que é revelar Tu em nós, Pai. Vem sobre cada um de nós, Senhor, e fala conosco. Nos muda de lugar, Senhor, nos muda de posição, nos transforma, nos limpa, nos lava, Senhor, que é através da Tua palavra, nos limpa, Senhor, muitas vezes através de pessoas que estão do nosso lado. Às vezes nós não entendemos, Pai, porque aquela pessoa está ali, mas foi alguém plantado por Ti, foi alguém que o Senhor está usando, Senhor, para que nós possamos ser podados e ser melhores. Pai, mostra para cada um, Pai,
o porquê de cada situação que ele tem vivido, o porquê de cada situação que ele tem passado. O Senhor está ensinando, o Senhor está podando. Vem, Pai, sobre nós nessa semana, Senhor, que nós possamos transmitir a Tua marca, Pai, que é de dar fruto, o Teu fruto. Nós possamos transmitir, Senhor, que nós temos relacionamento contigo, Senhor, em todo momento do nosso dia e na nossa semana. Em nome de Jesus, Pai, continua falando conosco e tratando com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.